Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Iluminando Consciências. E hoje abordaremos um tema muito interessante, vencendo a ansiedade. E para falar desse tema, trouxemos como participação especial Marcela Cavalcante. E ela vai nos falar como a ciência e o espiritismo estão lado a lado, têm uma afinidade muito grande. Vamos lá? Olá, meu nome é Marcela Cavalcante e nós vamos falar um pouco hoje sobre ansiedade. Primeiro me apresentando, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, formada também em terapia cognitiva baseada em mindfulness. E por que a gente está falando hoje sobre esse tema, né? Infelizmente estamos vivendo numa pandemia. E os índices mostram que pessoas que já tinham algum transtorno de ansiedade, hoje vêm sentindo isso de maneira ainda mais aflorada. Pessoas que apenas tinham sintomas, começaram a ser diagnosticadas com alguns transtornos de ansiedade. Outros que já tinham sido diagnosticados com alguns transtornos, perceberam que os níveis de ansiedade aumentaram significativamente. Mas não significa que todas as pessoas do mundo estão sentindo uma ansiedade exacerbada. Mas o que a gente tem percebido, que de uma maneira geral, as pessoas têm oscilado nas suas emoções. Dia após dia nós vemos diversas notícias falando sobre o número de pessoas atingidas pelo Covid. Nós vemos alguns desastres acontecendo. Algumas coisas que nós queríamos ter o controle, nós queríamos muitas vezes que aquilo parasse, mas nem sempre é possível ter o controle das coisas. E falando sobre controle, interessante a gente se perceber nesse momento. Será que eu estou tentando ter o controle a todo tempo das coisas ao meu redor? De um modo geral, nós queremos controlar as variáveis. Mas de um modo geral, nós não conseguimos controlá-las. Então, como eu estava dizendo anteriormente, é muito comum a gente oscilar. Ora, nós vamos ter dias em que a nossa mente vai estar mais tranquila e mais calma. Talvez em outros momentos, a gente comece a sentir alguns sintomas relacionados à ansiedade. Quando vemos notícias, quando vemos o telejornal, ou quando simplesmente algum parente ou um amigo nosso fala que está sentindo alguns sintomas e que aquilo pode ser a doença, o coronavírus. Mas aí a gente se pergunta, como que a gente pode, nesse momento, estar mais estável emocionalmente? Como que nós podemos, nesse momento, estarmos mais equilibrados? A gente sabe que a doutrina espírita fala muito sobre a importância de nos conectarmos com a espiritualidade. Nesses momentos, se você não faz ou não pratica o evangelho no lar, é muito importante que você mantenha essa prática. Se você já fazia isso uma vez durante a semana, que você possa intensificar. Talvez todos os dias, ao acordar, abrir uma página do Evangelho, faz com que você se conecte com a espiritualidade e possa mandar boas intenções para o seu dia. Uma outra ferramenta que nós temos também é a prece. A qualquer momento você pode se ligar à espiritualidade, ao seu anjo protetor, se assim você o chamar, e de alguma maneira pedir paz, estar mais intuído para poder receber aquelas mensagens calorosas que nos afagam o coração. A gente não precisa ver esses espíritos para saber que eles estão ao nosso lado em todos os momentos, momentos difíceis e momentos felizes também. Um outro ponto super importante é que é interessante que nós tenhamos uma rotina, né? Muitas pessoas pararam de trabalhar e elas se encontram em casa, e muitas vezes, se você ficar o dia inteiro
ou no sofá, ou simplesmente descansando na cama, isso vai nos deixando um pouco mais para baixo. Acho que a gente já notou isso, né, em alguns momentos. Então a prática do exercício físico nesse momento é também muito importante. Por quê? Porque a gente está produzindo hormônios no nosso corpo muito semelhantes àquelas substâncias que são encontradas nos medicamentos, né, para regularem a nossa emoção. Então, a prática regular de exercício físico é de fundamental importância. E também, na minha introdução eu falei que eu sou formada em terapia cognitiva baseada em mindfulness. O que é mindfulness? É um tipo de meditação. A gente entende que a gente pode meditar fazendo qualquer coisa. Você pode meditar, por exemplo, tomando uma xícara de café. Mas você vai meditar tomando uma xícara de café se você mantiver a atenção nessa xícara de café. Talvez sentindo um aroma, notando como é entrar em contato com esse café, qual a sensação que dá, qual a emoção que desperta quando você toma um café. Como se você tivesse uma atenção ainda mais apurada sobre as sensações do seu corpo e do momento presente apenas. Uma outra prática, a gente chama isso de prática informal. Quando a gente medita fazendo qualquer coisa do nosso dia a dia. Então você pode ler um livro, você pode tomar um banho com atenção plena. O que seria tomar um banho com atenção plena? Seria você estar conectado com aquela água batendo no seu corpo, o cheiro do sabonete, e ao invés de ficar pensando em várias preocupações, apenas manter a mente mais quieta, apenas manter a mente serena e atenta ao que está acontecendo. Afinal de contas, nós só temos o momento presente e mais nada. A gente costuma dizer que pessoas ansiosas costumam manter a mente, os pensamentos direcionados para o futuro. É como se você quisesse muitas vezes prever o que vai acontecer. É como se você ficasse muito angustiado ou simplesmente ansioso mesmo, pensando, nossa, mas se isso acontecer, e se tal coisa acontecer, o que eu posso fazer? Está muito relacionado também com o controle que a gente falou lá atrás. E quando a gente mantém a nossa mente muito focada no passado, a gente pode deprimir. Então, seria interessante que a gente começasse a fazer esses pequenos movimentos para que a gente pudesse manter a nossa atenção apenas no momento presente. E não é que a gente vai só estar no presente, é importante que a gente, em algum nível, nos preocupemos com algumas coisas, é importante que a gente revisite o passado para poder entender algumas emoções que estão aqui, mas que a gente gentilmente, né, nós possamos fazer essas pausas atencionais. Tá? Mas o que seria uma pausa atencional? Uma pausa atencional, que aí já seria a meditação formal, seria naqueles momentos em que você simplesmente para por alguns instantes. Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, no meu home office, e eu simplesmente posso parar por alguns minutos, por alguns breves minutos, ou por apenas um minuto, e sentir a minha respiração. Então a dica é: sente os pés tocando o chão, nota os seus pontos de apoio. Se possível, mantenha a sua coluna ereta e desencostada do assento. Fecha os olhos. Se possível, coloca até uma música, mas não é necessário você ter uma música. E se conecta apenas com o ritmo da sua respiração. Quando a gente fala de ansiedade, a gente costuma entender que a gente pode hiperventilar. O que é que significa isso? A respiração fica curta e o nosso corpo como que entra em alerta. O nosso batimento cardíaco pode acelerar, a gente pode começar a tremer, suar frio. São sinais e sintomas da ansiedade. E quando você hipoventila, quando você retém mais esse ar dentro de você, é quando o seu organismo começa a se acalmar
E é muito interessante, até os seus pensamentos se acalmam também nesse momento. Mas cuidado com um controle, ou seja, não adianta você sentar e ficar, nossa, mas eu não estou relaxada ainda. Nossa, não, meditação não é para mim. Calma. Meditação não significa não pensar em nada. Então a gente costuma dizer que se por 50 vezes o seu pensamento devagar e for para outros locais, com gentileza, 50 vezes, só traz ele de volta. Traz ele de volta para o momento presente, apenas sentindo a sua respiração. Essas são dicas, né, super simples, que não custam absolutamente nada e a gente pode adotar no nosso dia a dia. Espero que você fique bem e em paz. Até mais. E a nossa dica de livro espírita de hoje é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Fundamentando-se nos princípios da doutrina espírita, este livro busca em seu conteúdo responder às questões que, como estas, desafiam a mente humana há séculos. Entre os temas analisados estão a evolução do pensamento, a vida do mundo espiritual, provas históricas da reencarnação, a lei dos destinos, as potências da alma e diversos outros tópicos que permanecem atuais. Unindo lógica e sentimento, exalta a realidade da sobrevivência do espírito após a morte física, a partir de valioso conjunto de ensinamentos e reflexões para a evolução do homem, do ser humano e da realidade que o cerca. Leon Denis tem o poder de tocar as nossas almas pela linguagem poética que são descritos os seus textos. Excelente obra, eu recomendo. Viver como as flores. Era uma vez um jovem que caminhava ao lado do seu mestre. Ele então lhe perguntou: Mestre, como faço para não me aborrecer? Algumas pessoas falam demais, outras são ignorantes, algumas são indiferentes, outras mentirosas. Sofro com as que caluniam. Viva como as flores, advertiu o mestre. Como é então viver como as flores? Perguntou o discípulo. Repare nestas flores, continuou o mestre, e apontou para lírios que cresciam no jardim. Elas nascem no esterco, entretanto, são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo o que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. Moral da história: não é sábio que nós permitamos que os vícios dos outros nos importunem. Os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para aborrecer-se. Exercite, pois, a virtude de rejeitar todo o mal que vem de fora. Não se deixe contaminar por tudo aquilo que o rodeia. Assim, você estará vivendo como as flores. Esta é a nossa dica para que a gente possa viver melhor.